Ele cresceu influenciado pela forte tradição oral do Nordeste e pelas culturas negra e indígena da Bahia. É de lá o nosso primeiro entrevistado do programa Iluminuras de hoje, o escritor Gustavo Dourado, que desde muito cedo se interessou pela literatura e já publicou 13 livros. O baiano Gustavo Dourado vive em Brasília há 37 anos. Já escreveu romances, contos, crônicas, artigos e ensaios. É autor de 13 livros, entre eles Falábora e Linguátomo. Antes de mais nada, Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Iluminuras. A sua alfabetização no Nordeste foi feita com cordel e com a Bíblia. Como é que é isso? Olha, foi o início tudo lá na Chapada Diamantina. Aos 3 anos de idade, meu pai era dono de venda e agricultor. E ele comprava os folhetos de cordel na feira, eu ia junto e via ali os cantadores, os cordelistas. E com aquilo eu me acostumei, né, com aquela linguagem oral forte dos cordelistas, dos cantadores, e comecei a me interessar pela leitura dos folhetos, Juvenal e o Dragão, a Imperatriz Porcina, a Donzela Teodora, Sacco e Vanzetti, e assim sucessivamente. Com aquilo eu também frequentava a roça, os adjutórios, os mutirões, e na venda onde meu pai vendia de tudo ali. E lá, naturalmente, apareciam os poetas, os cordelistas, né, os cantadores. E aquilo eu ouvia, né, diariamente, e ouvia aquelas histórias e fui lendo primeiro oralmente, aprendi oralmente. Depois comecei a improvisar e aí comecei a ler. Então ali eu aprendi a ler com os folhetos, por meio do Leandro Gomes de Barros, né, da Bíblia, né, principalmente do Apocalipse, que era muito aquela a visão temerária que as pessoas tinham do fim do mundo, que agora inclusive nós vivemos isso com 2012, então há sempre essa crise, essa polêmica do fim do mundo. Tem uma de prato cheio para o cordel de passagem, né? Inclusive eu fiz um cordel sobre 2012, né, tá na internet, falo do aquecimento global, falo da corrupção, falo da inflação, falo da miséria, né, de tudo isso aí, das coisas que nunca chegam, né, ou seja, a coisa anda, mas os grandes problemas não são resolvidos, o analfabetismo, a fome, né, então fica aí. Por isso que o cordelista ele sempre está atual, ele está vivo, porque ele vem desde a Idade Média, desde as origens, né, lá de Provença, e hoje ele está presente aí na mídia, no marketing, no merchandising, porque ele questiona, ele está na alma do povo. Eu vou aproveitar justamente aqui e fazer a leitura e puxar aqui um trecho de ABC de Vladimir de Carvalho. Eu vou até alterar um pouquinho a ordem da leitura, porque nós temos aqui o seguinte... a referência do cordel em relação a temas considerados popularmente como clássicos do cordel. Então, por exemplo, ABC narra façanhas, histórias de cangaceiro, biografias de santos, canudos de conselheiro, padinciço, lampião e causos do mundo inteiro. Quer dizer, temos aqui Canudos, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Lampião, temas clássicos do cordel nordestino. Isso. Mas ainda no mesmo poema, nós temos aqui uma outra referência que pode ser curiosa para o telespectador. Batalha de Fonteneto, em ABC é narrada. Os netos de Carlos Magno, narrativa na jornada. Versos trocaicos no canto, 3x4 ritmada. Aqui nós temos no mesmo ABC de Vladimir Carvalho, referências que, às vezes, o telespectador, que talvez não esteja muito acostumado com o cordel, diz, mas espera aí, a gente está falando de Padre Cícero em um verso, no outro falando de Batalha de Fonteneto, falando de Carlos Magno, são as raízes ibéricas, são as raízes europeias, especificamente do cordel, presentes? Eu iria até um pouco mais longe, são as raízes semitas, árabes, judaicas, que foram transpostas para a Idade Média, para a Provença, né, os trovadores provençais, ali do sul da França, que influenciaram os reis trovadores, Dom Dinis, Dom Duarte, e os trovadores galego-portugueses, que foram a base da língua portuguesa, né? Os trovadores, que nós conhecemos as histórias, né, dos trovadores, que foram base que influenciaram, por exemplo, Camões, o grande poeta inicial, que foi um grande trovador. Então, a partir dali, das origens árabes, semitas, judaicas e provençais, adentrou-se pelo
pela Idade Média na Península Ibérica. E da Península Ibérica ela foi transportada para os sertões por meio dos bandeirantes. Entrou primeiro por Salvador, pouca gente sabe disso, o cordel entrou pelo Porto, com os bandeirantes, depois, via Rio São Francisco, foi entrando pelo sertão, acompanhando o ciclo do gado e o ciclo da mineração, até chegar em Pernambuco. Pernambuco é Recife, Olinda, Caruaru, Serra Talhada, aí há uma confluência com Cangaço, com Antônio Silvino, com Lampião, até chegar na meca religiosa do sertão, que é Juazeiro do Norte. E antes passando pela Paraíba, né? A Paraíba ali do Ariano Suassuna, do Zé Ramalho, passou antes ali pelo coronelismo, a Serra do Teixeira, o mito do Zé Limeira, o poeta do absurdo. Então, tanto pela Chapada do Araripe, o sertão do Apodi, até chegar em Luiz Gonzaga, em Exu, agora o centenário do Luiz Gonzaga. Então, há uma confluência muito grande do cordel com a música, com o cinema. Na música nós temos a influência em Luiz Gonzaga, em Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Vandré, até mesmo nos tropicalistas, no Raul Seixas. No cinema, um Glauber Rocha, né? O próprio Nelson Pereira dos Santos, o Paulo Gil Soares e tantos outros, né? Pode-se dizer, então, que o cordelista, ele é um descendente, de uma certa forma, um garantidor de uma tradição que começa, nesse período, especificamente, pelo menos, com os trovadores europeus. Os cavaleiros medievais foram substituídos pelos cangaceiros e, na atualidade, de repente, pelos políticos, que são um objeto muito comum dos cordéis atuais. Houve uma transposição da Idade Média para o sertão. E isso nós vivemos hoje, nos dias de hoje, que é o coronelismo eletrônico, né? As feitorias cibernéticas. Então, por isso que é importante a presença do trovador medieval hoje encarnado no cordelista, né? No poeta que, por intermédio da mídia eletrônica e hoje das redes sociais, leva o seu trabalho, ou seja, moderniza a Idade Média em plena Idade Cibernética. Ele tem um papel crítico, ele questiona, por meio da poesia, a realidade social. Vamos falar um pouquinho a respeito das suas influências literárias, que começamos com a Bíblia e com o cordel, justamente na própria alfabetização. Mas também você se nutre de outras fontes literárias. Quais são elas? Olha, a minha influência primeira, como além do cordel e da Bíblia, Ariano Suassuna, o grande mestre, né, da cultura brasileira, que levou o cordel para o clássico, ou seja, ele restabeleceu o aspecto clássico do cordel no Alto da Compadecida, a interação do erudito com o popular. Tem influência, naturalmente, que todos nós temos, né, do Machado de Assis, nosso grande mestre da escrita clássica, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e dos grandes poetas, né, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana, Cora Coralina. Então nós bebemos na fonte da poesia brasileira, que eu considero uma das melhores poesias do mundo. O nível elevadíssimo. Não podemos esquecer também do Graciliano Ramos, né? Inclusive o Rui Barbosa, né? Que eu tive... eu li muito Rui Barbosa. Posso até dizer que é uma influência jurídica, né? Que o Rui Barbosa foi um grande magistrado. E não posso esquecer do Castro Alves, porque eu inclusive também sou Castro, e nós temos afinidades e parentesco, né? Lá da Bahia com Castro Alves. E esse foi o poeta primeiro que me influenciou, foi o Castro Alves, que era um poeta muito forte à época, né? Na década de 60. Agora, a partir daí, chegando em Brasília, eu tive um choque cultural, porque eu saí da Idade Média do sertão e vim para o concreto. Cheguei aqui com 15 anos, aí me deparei com a poesia concreta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinatari, com Carlos Drummond de Andrade e com a poesia marginal de Brasília. Mas Brasília é a grande capital do sertão. Ao mesmo tempo que ela é uma cidade moderna, ela tem muito elemento sertanejo, do Nordeste, de Goiás. O Vinícius canta muito isso com o Tom Jobim na Sinfonia da Alvorada. O candango, muitas vezes abandonado, desconhecido, que está lá para Samambaia, né? Por Recanto das Emas, por Taguatinga. Mas esse herói sertanejo do Nordeste, da Bahia, de Pernambuco, de Minas, que abandonou muitas vezes a sua família para hoje construir
essa metrópole do terceiro milênio, que é Brasília, né? A capital do Brasil, essa cidade extraordinária, que precisa olhar mais para o seu povo, para acabar com esse apartheid cultural que existe aqui no Distrito Federal. Os poetas, principalmente o cordelista, ele tem essa missão de colocar o dedo na ferida, né? Seja do político, seja da autoridade, que precisa realmente, o Estado precisa ser humanizado. Nós não podemos ter um Estado autoritário como George Orwell prega em 1984. O Estado precisa estar a serviço do cidadão. E eu acredito muito nos poetas que estejam no judiciário, que estejam na mídia e que estejam, por exemplo, na Câmara, no Senado, no Legislativo e até mesmo no Executivo. É preciso que os poetas, como é o sonho do Ariano Suassuna, os poetas, que a poesia seja mais mesclada com o poder. Ou seja, o poder precisa ser humanizado. Temos que trazer a poesia para a realidade. Então, esse é o papel do poeta. O poeta não pode ficar só falando de amor. É lindo você falar de amor, você também pode falar de amor, mas você não pode esquecer do homem, da realidade humana, da necessidade de se transformar e se mudar, né, um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais igualitário. E esse é o papel fundamental da justiça, é tornar o mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais igualitário. E papel também do poeta. O poeta coloca o dedo na ferida, ele mostra. Ele não pode transformar, mas ele pode mostrar. Gustavo Dourado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muitas perguntas eu ainda teria a fazer, mas vai ficar para uma outra oportunidade, pois nosso tempo do primeiro bloco está esgotado. Mas o tema da literatura, da poesia e do papel do agente público continua aqui no Iluminuras. No próximo bloco nós vamos conversar com o desembargador federal Antônio de Souza Prudente. Ele vai falar a respeito de um hábito adquirido ainda na infância, da leitura, particularmente de poesia, e que mudou a vida dele. Você vai conferir no Iluminuras logo depois do intervalo. Primeiro veio o gosto pela leitura. Aos poucos, a poesia foi se agregando à vida do sergipano Antônio de Souza Prudente, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A influência da literatura e da poesia na atividade judicante, nós conversamos agora com ele, que atendeu ao nosso convite, o que agradecemos, desembargador, novamente aqui na TV Justiça, dessa vez para falarmos um pouco sobre poesia e literatura. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma colocação que foi feita pelo nosso entrevistado do primeiro bloco de hoje. Ele, ao final da entrevista, ele fez uma referência ao poeta como aquele que toca o dedo na ferida, que mostra, por meio da emoção, da poesia, as mazelas sociais. Cabendo ao agente público lutar pela melhoria da nossa sociedade, verificando estas mazelas que são apontadas na arte, na literatura, na poesia. No seu caso especificamente, como agente público se junta ao papel de poeta também? Exatamente. A poesia, eu considero, algo que se soma, não é, à formação humanística do juiz. Fazer poesias não é apenas escrever versos ou rimas, mas, sobretudo, recepcionar com espontaneidade a inspiração e desenvolver a sensibilidade e a arte. O poeta é aquele que diz o indizível, é aquele que tem um olhar numa dimensão um pouco mais extensa do que as pessoas comuns. Portanto, a leitura de poesias ajuda a desenvolver essa sensibilidade e esse sentimento, até porque o juiz, segundo Carnelucci, é uma pessoa que deve ter juízo, nos dois sentidos. Juízo como órgão de jurisdição e juízo no sentido de correção nos seus atos. O juiz decide através de uma peça jurídica chamada sentença. E a palavra sentença
vem do verbo latino da quarta declinação, sentire. Significa ter sentimento. Juiz sem sentimento é boneco, frio, como antevia Montesquieu. E esta figura não deve mais existir nos dias atuais. O desenvolvimento dessa sensibilidade necessária à poesia e que acaba se refletindo na atividade de Kant, ela se faz por meio de diversos mestres, por meio de diversos artistas, escritores. Já vou começar citando um especificamente, que por coincidência é o pai do ministro Aires Brito. Ele foi seu professor, inclusive, um dos iniciadores, talvez até no gosto especificamente pela literatura, é isso mesmo, desembargador? Como aluno aplicado à disciplina de História do Brasil, que era lecionada na Escola Técnica de Comércio de Propriá pelo Dr. João Fernandes de Brito, que além de professor era o juiz da comarca de Propriá e adjacências, nós passamos a ter um relacionamento poético mais estreito, na medida em que o Dr. João Fernandes de Brito, parnasiano de escola, escrevia seus sonetos e seus tercetos e me convidava para tomar um chá em sua residência, onde ali ele me trazia os poemas mais recentes e me pedia para declamar. E ao declamar diretamente para o autor do poema, quando ele achava que este poema devesse ser repetido numa solenidade no Rotary Club, de que era sócio, eu normalmente aceitava o convite e lá fazia declamações de sonetos e tercetos do Dr. João Fernandes de Brito. E numa dessas oportunidades, quando o Rotary Club de Propriá homenageava ao presidente internacional do Rotary, que por ali passava, eventualmente, salvo engano, eu declamei tercetos enfocando o histórico da Revolução Francesa, escritos pelo poeta João Fernandes de Brito. E a declamação agradou ao presidente do Rotary Internacional. E ao final da solenidade, eu recebia um convite para estudar História nos Estados Unidos. Portanto, uma oportunidade ímpar. No entanto, o bispo diocesano de Propriá, Dom José Brandão de Castro, considerando que eu apenas ainda era um adolescente, com 14 ou 15 anos de idade, interferiu nesse convite e foi então que me oportunizou e terminar o segundo grau em Aparecida do Norte. E continuei no seminário redentorista, optando por esse convite do bispo e agradecendo o convite do presidente internacional do Rotary. Mas ficou o marco histórico. Foi a poesia de João Fernandes de Brito que, mais uma vez, interferiu no meu destino. Uma vez que a justiça em São Peleja ao culto já se impôs da humanidade, consoante seus princípios sempre seja vossa vida pautada na verdade. Assim ninguém por vós lesar se veja, jamais vos afasteis da honestidade, e a cada um, sem egoísmo e sem inveja, dai o que for de sua propriedade. Quando vosso direito os maus ferirem, segundo ordena a lei, ficai à espera do que as autoridades decidirem. Oponde da razão a voz sincera, as reações que brutais vos sugerirem, atávicos instintos do homem-fera. Poeta João Fernandes de Brito, que escreveu este livro, que é uma raridade, e que chegou às minhas mãos como um brinde que me foi dado pelo ministro Carlos Aires Brito, por ser um dos admiradores do seu pai, juiz e poeta. Ao escrever esse livro, ele já destaca as fontes de inspiração que o levou a cultuar a arte da poesia. Veja o que ele diz aqui. A Cassimiro de Abreu, o cantor suave. A Castro Alves, o vate sublime. A Olavo Bilac, o poeta perfeito. E aqui eu posso incluir, se o tempo me permitir, foi Augusto dos Anjos, que viu exatamente esse perfil do homem-fera que nós temos no mundo neoliberal de hoje.
Vamos continuar com outras referências, inclusive, desembargador, após essa referência a Augusto dos Anjos. Nós temos aqui, inclusive, fizemos a referência primeiro a João Fernandes de Brito, uma geração anterior, pai do ministro Aires Brito, como o desembargador disse, ministro poeta. E temos também aqui uma obra não publicada ainda do ministro Aires Brito, que é uma referência também, seguindo a mesma linha, em relação à justiça. O que diz o ministro? Nesta obra que é inédita, e por uma deferência especial do ministro Carlos Brito, nos foi permitido trazê-la a este programa para declamar algum poema que estivesse dentro do contexto. A obra se intitula DNA Alma, isto é, entendo que seja o DNA da alma. É uma obra inédita. E aqui eu destaquei o poema Vocação, com a formação humanística do ministro Carlos Aires. Ele sabe que juiz não é aquele que se apega à letra fria da lei. Portanto, a figura da imparcialidade do juiz está muito bem traduzida neste poema Vocação para a Justiça. O juiz, ao interpretar o direito, ele sempre há de se posicionar a favor daquele que tem o direito para fazer justiça. Portanto, nós temos que entender que a verdadeira justiça é aquela que dá razão a quem tem razão, como já dizia Chiovenda. Se o juiz é juiz, ele está sempre do lado da parte, que está do lado da justiça. Quanto a saber qual a parte que está do lado da justiça, se o juiz é juiz, a justiça lhe diz. Outro autor também, que é uma influência que eu gostaria de destacar, que foi citado exatamente no bloco anterior, Castro Alves. Esta é a inspiração de todos os poetas. É o maior poeta de todos os tempos. É a própria alma em poesia. Castro Alves é a sensibilidade na pele de quem realmente cultua a poesia. Alguém perguntou certa vez qual o segredo do sucesso de um dos ministros dessa casa, um grande tribuno que defendeu Dock Street. E ele respondeu ao jornalista: o segredo é que antes de subir à tribuna e colocar a toga, eu leio um poema de Castro Alves. E aqui está. Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva. Perfeitamente. O grande tribuno. Né? E lia constantemente Castro Alves. E eu diria que esta lição de Evandro Lins e Silva, como também do grande poeta sergipano, né? João Fernandes de Brito, é que me inspirou a ler Castro Alves diariamente, assim como leio a Bíblia. Agora nós temos também as influências modernas. Eu vou guardar aqui novamente, rapidamente, enquanto eu faço uma referência também a um poeta moderno, que é da sua predileção também. Quem é esse poeta, desembargador? Este é o maior poeta vivo hoje no Brasil e na América. E, quiçá, no mundo. Inspirador de todos os poetas. O príncipe dos poetas, Paulo Bonfim, das arcadas do Largo São Francisco. O ministro Carlos Aires, que é poeta, ministro e ministro poeta, na distribuição da hóstia do sentimento poético, ele sempre cita Paulo Bonfim. E todos nós admiramos Paulo Bonfim. Paulo Bonfim, esta figura extraordinária, onde a poesia brota como a água brota das cataratas. É uma grande inspiração para todos nós. Agora aí vem uma pergunta: como o poeta Antônio Prudente passa por esse cabo das tormentas por meio da poesia? Uma poesia sua. Eu tenho lido esses poetas maravilhosos que terminam despertando o sentimento, a sensibilidade e a inspiração. E sempre preocupado na tônica socialista desenvolvida por Castro Alves com o drama, a tragédia humana. Eu escrevi um poema já há algum tempo
mas que para mim é sempre atual, o canto da esperança. Ainda nesta noite ainda, o nosso dia chegará. O nosso dia chegará montando a asa do vento, trazendo sol e chuva semente, distribuindo alvoradas, porque ainda nesta noite ainda, o nosso dia chegará. Desembargador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Falar um pouco não apenas da poesia dos clássicos, das influências, mas também pela oportunidade de passar um pouco para o telespectador, um pouco da sua poesia, um pouco da poesia do desembargador Antônio de Souza Prudente. E por aqui vai ficando esta edição do Iluminuras. Encontro marcado na próxima semana com mais poesia e literatura aqui na TV Justiça.